foi uma surpresa. Jesus não morreu por um acidente ou foi uma surpresa para os discípulos, não. Jesus já tinha previsto e avisado eles. A gente vai ver, não precisa abrir a Bíblia, eu marquei, eu vou lendo para vocês, que em Mateus capítulo 17, verso 22 e 23, fala assim, ó. Ora, achando eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Então, a morte de Jesus não foi um acidente, e nem a ressurreição uma surpresa. Amém? As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo vazio. E que túmulo é esse? O único túmulo que está vazio. O único túmulo, pastor, que está escrito assim, ó, não está aqui, mas já ressuscitou. Qual que é? É o do nosso Jesus. Então a maior notícia que o mundo pôde ter, irmãos, foi esse túmulo vazio. Amém? O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. Sua ressurreição é alicerce da nossa fé. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria uma religião vazia de esperança, um museu de relíquias do passado. Amém? Sem aquele túmulo vazio, irmãos, esperança nenhuma a gente tinha. Mas graças a Deus, aquele túmulo está vazio. Amém? Se a gente ir lá, né? Quem dera se pudéssemos ter a honra de ir em Israel e chegar lá, estaria lá. No túmulo de Jesus está lá. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. É o único lugar no mundo, o único túmulo que não está lá mais. Já ressuscitou. É o meu e o seu Jesus que você serve. Sem a ressurreição de Cristo, a morte teria a última palavra. A esperança no céu seria um pesadelo. A nossa esperança do céu seria um pesadelo. Amém? Mas de fato, Cristo ressuscitou. Amém? Nessa noite eu quero te dizer, você está no lugar certo, na presença de um Jesus que não está morto, mas está vivo. Amém? Nesse texto que acabamos de ler, no Mateus capítulo 28, veremos algumas mulheres indo ungir o corpo de Jesus. Em primeiro lugar, aprendemos com essas mulheres, Maria e Maria Madalena, elas levantaram de manhãzinha, bem cedinho, para ir ao sepulcro ungir o corpo de Jesus. Às vezes a gente lê que elas foram ungir o corpo de Jesus, a gente pensa que é fácil, foi uma coisa fácil, mas não foi não, não é tão simples como pensamos, viu? Todos os discípulos, vocês já pararam para se perguntar por que os discípulos não foram? Foram as mulheres, porque todos estavam com medo dos judeus. E porém elas não tiveram medo de ir até o sepulcro para ungir o Senhor. Elas foram. Mas além desse problema que era o medo dos judeus, tinha outro problema. A pedra que tampava o sepulcro do Senhor precisava de 5 homens para removê-la. 5 homens, fala 5 homens. Mas quem foi lá, irmãs? Maria e Maria Madalena. E no meio do caminho, elas pararam para analisar isso. Elas pensaram, porque a gente vai ver na palavra do Senhor, Marcos, capítulo 16, verso 3, elas diziam assim, a palavra do Senhor fala: e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra do sepulcro? No meio do caminho, estavam as duas andando, né, pastor? E uma foi como se fosse a Andressa. Nossa, Andressa, quem vai remover a pedra para nós ungir o Senhor? Elas pensaram nisso, porque os túmulos lá tinham essas pedras grandes. E uma perguntou para a outra: quem vai nos ajudar quando a gente chegar lá remover essa pedra? Porque os homens, fugiu. Tá tudo com medo. Foi só as duas. 2 mulheres corajosas. Na caminhada, vamos encontrar pedras no caminho.
Qual que é a diferença daqueles que vençam e daqueles que já são fracassados? Qual é a diferença? O segredo disso é não voltar para trás. Não retroceder para trás. Ir adiante. Você acha que elas não podiam ter falado, vamos voltar a pedir ajuda, porque nós duas não vai conseguir remover a pedra do sepulcro. Vamos voltar, vamos pedir ajuda. Os discípulos fugiu mesmo, mas vamos ver se a gente acha algum homem para ajudar a gente, porque precisa de 5. Um só não basta. Mas elas não pararam, irmãs. Elas não pararam. Elas não pararam, elas foram até o sepulcro. Olha para você ver, elas não pensou em voltar para trás para pedir ajuda. Elas foram crendo que alguma coisa podia acontecer. E sabe o que aconteceu? O mais extraordinário. Quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida, Letícia. Olha para vocês verem, a pedra já estava removida. Irmãs, nós só precisamos fazer aquilo que nós temos que fazer. O que você tem que fazer, Nália, o Senhor não vai fazer. O que você tem que fazer, Andressa, o Senhor não vai fazer. O que a Letícia tem que fazer, o Senhor não vai fazer. O que eu tenho que fazer, o Senhor não vai fazer. O que vocês duas têm que fazer, o Senhor não vai fazer. Elas tinham que fazer o quê? Seguir em frente. E elas foram. Mesmo sabendo que elas iam ser incapazes de remover a pedra, mesmo sabendo que elas precisavam de homens para remover aquela pedra, elas não voltaram para trás. Elas foram adiante fazer aquilo que elas propôs no coração delas, que era ungir o corpo do Senhor. E o que acontece com a nossa vida? Eu nem notei isso aqui, eu tô até indo. O que acontece na nossa vida? A gente põe um propósito e um foco. Eu vivo falando, eu não vou cansar de falar, mas no meio do caminho, a gente quer voltar para trás. Eu acho que eu vou pedir a ajuda da Andressa, eu não vou dar conta, aí eu volto lá atrás. Nem sei onde a Andressa está. Essas mulheres não pararam. Não foram para trás buscar ajuda. Ela se propôs a ungir e foi ungir, mesmo sabendo que não ia conseguir remover a pedra. Mas chegou lá, o Senhor fez o que elas não iam conseguir fazer. Então o que você tem que fazer, irmã, faz. Não fica esperando não. Pega e faça. Porque o que você não conseguir fazer, não for da sua força fazer, o Senhor vai fazer. Amém? Você acredita essa noite assim? Fala assim, Senhor, o que for para mim fazer, eu vou fazer. Mas faça por mim o que eu não consigo. Porque chegou lá, irmãs, a pedra estava removida. Eu tenho tanta fé, eu falo assim, o que você não conseguir fazer, o Senhor vai fazer. A pedra da sua vida que você não consegue remover, o Senhor vai remover. Mas o que você precisa fazer até essa pedra ser removida, você tem que fazer. Ele não vai fazer. Amém? Quando elas chegaram na porta do sepulcro, a pedra já estava removida. De acordo como você dá o passo em direção ao seu propósito, as pedras são as pedras maiores. Deus arranca para você. Amém? Não é tempo de voltar para trás. Não temos tempo mais para voltar para trás. Temos que seguir adiante. Se nós retroceder para trás, a gente vai só perder tempo. Domingo a gente vimos aqui na pregação do pastor, Jonas perdeu 2:27 versículos. Então, irmãos, Deus está falando, não temos tempo de ficar andando para trás. Quanto mais nós voltamos para trás, o medo, o desespero faz nós voltar para trás, mais tempos vamos perder. E não adianta, irmãos, aquilo que for para mim e para você fazer, o Senhor não vai fazer. Não vai fazer. Ele vai fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Amém? Essa noite o Senhor quer remover as pedras
que te faz voltar para trás. Quer remover da sua vida. Amém? Mas você precisa crer que ela vai ser removida da sua vida. E fazer até a sua última força a sua parte. Que a do Senhor ela vai fazer. Vemos que depois que ela chegou lá, houve um terremoto, né? Há 3 terremotos que a Bíblia relata. Eu quero falar desses 3 também. O primeiro terremoto foi na cruz. Na cruz do Calvário, que trouxe ressurreição de vida. A gente vai ver em Mateus, capítulo 27, verso 52. Fala assim a palavra do Senhor. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Essa passagem da Bíblia fala quando Jesus morreu, né? Que ali teve um terremoto e os mortos ressuscitaram. Olha que extraordinário, Letícia. O primeiro terremoto que a Bíblia relata é esse. O terremoto de ressurreição de vida. Esse terremoto na cruz trouxe ressurreição de vida. Amém? O terremoto de Deus vai trazer vida para a sua casa. Aqueles que estão mortos espiritualmente vão ser ressuscitados. Você crê assim? Que aqueles que estão mortos espiritualmente vão ser ressuscitados? Amém? O segundo terremoto que aconteceu na Bíblia é esse que acabamos de ler em Mateus capítulo 28, verso 2, que diz assim, ó: eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e assentou sobre ela. Esse foi o segundo terremoto que a Bíblia relata. Esse terremoto removeu a pedra. Esse terremoto que Deus vai fazer na sua vida. Essa noite Ele quer fazer esse terremoto urgentemente na sua vida. Remover essa pedra gigante que não está deixando você ir para frente, que está fazendo você retroceder para trás. O Senhor vai fazer esse terremoto. Não assusta não, irmãs. Esse terremoto, em nome de Jesus, vai chegar na sua vida. A pedra da preguiça vai embora, a pedra do desânimo, a pedra da depressão, tudo aquilo que tem te afetado para te afastar do caminho do Senhor vai embora, em nome de Jesus, amém? E o terceiro terremoto é aquele que quebra as prisões, que está em Atos 16, verso 26. E de repente veio sobre um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltos todos que estavam na prisão. Esse foi o terceiro terremoto que a Bíblia relata. Está lá em Atos. Paulo e Silas, né? Esse terremoto que vai acontecer na sua vida. Terremoto que quebra prisões. O que significa prisões? Tudo que nos prende. Tudo que nos faz refém. Medo, insegurança. Tudo que te prende essa noite, o Senhor vai remover. Vai ter um terremoto, Você precisa crer que vai acontecer na sua vida esse terremoto. E a gente precisa ter isso. Terremoto que abre as prisões da nossa vida. Amém? Hoje Deus vai tremer a sua história. Vai trazer vida, vai remover pedra e vai quebrar prisões. São três terremotos assim, preciosos na nossa vida. Que é o terremoto que traz vida, que é o que remove as pedras e quebra as prisões. Amém? O Senhor quer quebrar as prisões que tem nos cercado nessa noite. Cercado a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Amém? Elas foram ao sepulcro buscar um Jesus morto e encontraram um Jesus vivo. Ela foi lá achando que o Senhor estaria lá morto para ungir o corpo do Senhor, mas chegou lá, o Senhor estava vivo. Você que veio essa noite atrás de um Deus morto, acreditando que Ele não pode fazer muito pela sua vida, você vai sair daqui frustrado. Amém? Você vai sair decepcionado.
Porque nesta noite Jesus está aqui e essa noite Ele está vivo em nossas vidas. Amém? E vai quebrar e vai tirar tudo aquilo que tem te afastado da casa dEle, da presença dEle. Amém? A sua casa, a sua família, os seus. Porque a bênção, irmãos, não pode ficar só em nós, não. Tem que transmitir para os nossos. Amém? A nossa casa tem que estar bem, os nossos tem que estar bem, os nossos maridos, nossa casa tem que estar bem, os nossos filhos. E tudo aquilo que tem te prisionado, te feito prisioneiro, o Senhor quer quebrar essa noite, quer mudar a sua história. Amém? Vocês crerem assim? Fala, Senhor, quebra toda prisão que tem aprisionado a minha vida e a minha casa. Em nome de Jesus. Amém? Vocês tomam posse dessa palavra? Amém? Andressa, vamos louvar um hino?